Questão número 3 do nosso e-book sobre função do segundo grau da banca IBFC. Questão número 3. Um restaurador de quadros estabeleceu sua margem de lucro anual, L, da seguinte forma. L vai ser igual a menos x ao quadrado, mais 300x menos 20.000. Para isso, ele deve restaurar pelo menos, letra A, 101 quadros, letra B, 99, letra C, 20 ou letra D, 11. Então, aqui nós temos o lucro em função da quantidade de quadros. Nesse caso, é interessante nós analisarmos em função do gráfico, né? Primeiro entender essa função do segundo grau a partir do seu gráfico. Então, temos aqui o seguinte. Esse termo independente aqui, o menos 20, ele garante onde nós vamos ter aqui a passagem no eixo Y. Tá? Então, aqui é menos 20.000. Ele começa aqui com essa dívida de menos 20. Nós temos aqui o A negativo. Função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado, mais bx mais c. O c é o termo independente, ele garante onde nós vamos ter o toque aqui no eixo y, que nesse caso vai ser o lucro em função de x, e o x aqui é a quantidade de quadros, que são os quadros, e aqui vai ser o lucro de acordo com os quadros. Aqui a variável c, a variável independente, é o toque aqui no eixo y. E no caso é o lucro. Então, esse gráfico, por ter um A negativo, note que aqui é menos 1, o A é igual a menos 1, o B é igual a 300 e o C é igual a menos 20.000. Então, esse menos 20.000, onde ele vai tocar aqui o eixo Y, esse A que é negativo garante que a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, a gente vai ter um gráfico dessa forma. Aí, nós vamos ter aqui um ponto máximo. Tem um valor de x, que é chamado de x do vértice, que garante aqui o lucro máximo. Nós teríamos o lucro máximo. E aqui nós temos as raízes, tá? Onde aqui eu vou ter o x1 e aqui o x2. Esses são valores onde zero. Então, a partir desse ponto, ele passa a ter lucro. Aí ele vai ter lucro até chegar lá em x2, tá? Até um valor antes de x2. Porque tanto o x1 quanto o x2 são raízes. Então, o lucro vai ser zero. Então, o valor de x1 e o valor de x2, ele garante que o lucro é zero. Só que entre x1 e entre x1 e x2, ele vai aumentar aqui o lucro, vai chegar no valor máximo, depois ele vai diminuir. Aí, o que nós precisamos encontrar? x1, que é a menor raiz, e somar mais uma unidade. Tá? Porque a partir de uma unidade a mais do que a raiz, ele vai ter lucro. Aí, como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos pegar aqui a nossa função e transformar numa equação do segundo grau. Por isso que é importante você estudar a equação do segundo grau antes de estudar a função do segundo grau. E vamos encontrar o delta. Depois a gente vai encontrar o x para poder a gente ter aqui as raízes, né? No caso, x1 e x2. O delta, p ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é o delta, o discriminante. O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, é isso aqui que a gente vai fazer, descobrir quem são essas raízes. Então, vamos trazer para cá só a nossa função. Menos x ao quadrado, mais 300x, menos 20.000. Tá? Isso aqui é o L de x, né? A função. E a gente vai encontrar aqui o delta. O delta, 300 ao quadrado, tá? É b ao quadrado, então 300 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o valor do A, vezes menos 20.000. 20.000. Delta vai ser 300 ao quadrado. Como é que eu vou fazer? 3 ao quadrado é 9 e esses zeros vão dobrar. Então, aqui no caso eu tenho 90.000. 300 vezes 300. 3 vezes 3, 9. Repito aqui os zeros. Agora aqui a gente vai ficar menos com menos dá mais, com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80.000. Temos aqui um delta que é 10.000. Beleza. Agora o x, menos b, menos 300, mais ou menos a raiz de 10.000, dividido por 2 vezes menos 1. Aqui vai ficar menos 300, mais ou menos 100, tá? Raiz de 10.000. Como é que eu faço isso?
Rapidinho. Corto 2 zeros, coloco 1. Corto 2 zeros, coloco 1. A raiz de 1 é o próprio 1. Então, a raiz de 10.000 é o 100. Pois 100 vezes 100 dá 10.000. Dividido aqui por menos 2. Daqui eu vou tirar x1 e x2. Menos 300 mais 100, menos 300 mais 100, dividido por menos 2. E aqui, menos 300 menos 100, dividido por menos 2. Aqui vamos ficar com menos 200 por menos 2. E aqui vamos ficar com menos 400 por menos 2. Vou colocar aqui a resposta. x1 menos 200 por menos 2 dá 100. E x2 menos 400 por menos 2, 200. Vou voltar aqui no meu gráfico e vou colocar esses valores, tá? O x1, ele vale 100. O x1, que é a raiz, 100. E o x2, ele vale 200. Então, para que ele comece a ter lucro, ele precisa vender pelo menos mais um. Porque se ele vender 100, isso aqui vai ser zero. Então, 100 mais 1, 101. Gabarito aqui, letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima.